Todo joelho vai se dobrar diante da tua glória, Senhor. Os rios se abalam, os polos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Vamos ver mais uma vez. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Justiça e igualdade.
igreja te adora. A tua igreja te adora. Deus é sempre eterno, vitória e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Te adoro e queremos te adorar eternamente, Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Esse Deus que é maravilhoso, que Deus que é perfeito, é esse Deus que adoramos. E a adoração, ela enche o nosso coração, pois não existe nenhum outro que merece ser adorado como Ele. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Cante a Ele. Oh, como lindo esse nome é, oh, como lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, como lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, como lindo esse nome é. Que nome é? Oh, como lindo esse nome é, o nome de Jesus. Jesus maravilhoso. Deixou o céu balançar, escolhi por você, nos restaura, amor maior que o livre pecado, nada vai nos separar. Oh, maravilhoso é, oh, maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, maravilhoso é o nome de Jesus. Amor maior, amor lindo, amor que nos resgata. Esse amor que Deus escolheu primeiro. Esse amor que se manifesta e transforma a nossa realidade. E é sobre esse amor que nós queremos cantar, Senhor. E o amor que nos alcançou, que tudo venceu. A morte venceste, canta a Ele. O véu tu rompeste. E o que? Adoramos porque estás vivo. Adoramos porque és vivo, és real, Senhor. Eu te adoro, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Pois teu reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de
Aleluia. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Glória a Deus. O nome de Jesus. Aplauda ele, meu irmão. Eu sempre digo isso. Se essas palmas aí forem o nosso Senhor, meu irmão, pode ser muito melhor. Amém? Aleluia. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, dia. Vai glória. pensar que Ele é Senhor, Ele é Rei. E palmas com os seus lábios, com as suas intenções, que essa adoração seja constante, de fato, em nome de Jesus. Queremos cantar uma canção nesse momento que nós gravamos lá no nosso canal no YouTube. Nosso canal não, né, Deus? Não existe mais eu. Mas ainda está lá no YouTube, canção Exaltado, que toda a igreja conhece. Nós fizemos uma versão há alguns anos dela e queremos cantar junto com a igreja. Amém? Exaltado nos céus, exaltado pra sempre, exaltado o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado nos céus.
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado nos céus. Aleluia, glória ao Senhor. Irmãos, podem se assentar. Vou dar um descansinho agora para o menino sair da bateria, guitarra e teclado. Daqui a pouco eles voltam. Quero aproveitar e já agradecer a Samuel, a Marlon, né, por estar conosco aqui. Temos bem ensaiado, né, irmãos, para sair tudo legal. E eu agradeço aos irmãos pela disponibilidade. E que Deus possa abençoar a banda de de vocês. E, claro, já saiu, né? Mas o baterista aí é um irmão de longa data, Davidson, da igreja do Nazareno. E eu agradeço muito a Deus pela vida dele, pela amizade, antes de qualquer outra coisa. Então, glórias a Deus por tudo. Irmãos, quando o pastor falou a respeito de estarmos hoje compartilhando um pouco da palavra do Senhor, através daquilo que Ele fez na minha vida, na vida da minha família, e eu fiquei feliz porque eu tenho podido compartilhar isso em alguns lugares por onde eu tenho ido, porque tudo que aconteceu de fato não foi apenas para que eu simplesmente passasse junto com a minha família, mas foi para que de fato pessoas fossem alcançadas através do testemunho, através do que eu vou estar compartilhando com todos. E eu sei que o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas é sempre perfeito. Por mais que nossas mentes, nossos olhos estejam meio turvos, meio distantes, e não consigam enxergar de fato o que está além deles. Mas podemos ter a confiança, a certeza de que o Senhor está sempre no controle de tudo. E eu quero cantar uma canção. Em seguida, os irmãos já vão procurando aí Lucas 6, a partir do versículo 46, podem abrir suas Bíblias. E quero relembrar uma canção com os irmãos, que ela está muito conectada com tudo que a gente viveu e com tudo que eu sempre tenho procurado cantar e viver. Então, se você conhece, você é um pouquinho mais velho aí, tem os cabelos brancos, você vai lembrar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia,
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Maravilhoso! Amém. É com isso que nós vamos ler Lucas 6, a partir do versículo 46. Todos acharam? Prometo que não vou me alongar, mas a palavra do Senhor diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Todos possivelmente já ouviram essa reflexão de alguma maneira, já leram esse texto, né? Ou escutaram alguma reflexão sobre isso. E o que eu quero tratar com vocês, irmãos, aqui é o seguinte: a gente, quando imagina esse versículo, vem na nossa mente logo que, né, ali as duas casas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia, mas a gente visualiza logo isso. Mas de fato não se trata especificamente disso. Se trata de obediência a Deus, se trata de busca de intimidade com o Senhor. Como assim? Ele trata aqui como uma pessoa insensata, uma pessoa tola, aquela que construiu a sua casa sobre a areia. E o que significa construir a casa sobre a areia? Aquela pessoa que tem, né, uma vida onde ela diz, por exemplo, eu tenho Deus, eu sirvo ao Senhor, mas não tenho tempo de dedicação ao Senhor. Não se debruça na palavra do Senhor, porque aquilo está se referindo também à sua palavra, aquele que ouve a minha mensagem, mas não pratica. Então, aquela pessoa que de fato, eu tenho ao Senhor, conheço a Deus, mas não se debruça sobre a palavra diariamente, não tem vida de intimidade, não tem oração. Essa pessoa simplesmente declara algo, mas no fundo ela não vive, ela não descobriu a rocha para alicerçar a sua casa. Ao contrário do outro, né, que cavou fundo até encontrar a rocha. E aí eu pergunto para vocês: dá trabalho ou não dá trabalho cavar uma estrutura de uma casa? Dá ou não dá? Dá trabalho. Todo mundo está disposto a fazer isso? Nem sempre, né? Nem sempre. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com tudo isso de forma breve? Está resumido, pastor. É o seguinte, irmãos: essas duas casas, elas vão ser atingidas por as mesmas tempestades, né? As ondas vão vir, os ventos fortes vão vir, né? Vão ser atingidas pelas tribulações da vida, né? Pelas dificuldades, pelas decepções, pelas frustrações, pelas dores, pelas aflições. Mas tem diferencial: uma dessas casas vai permanecer firme, ela não vai ser destruída, e a outra não vai aguentar muito tempo. Há cerca de um ano atrás, é sempre um pouco delicado falar sobre isso, mas eu vejo como um privilégio poder compartilhar isso. Há cerca de um ano atrás, eu perdi meu pai. Não faz um ano exatamente ainda, mas em 2017 ele foi diagnosticado com um câncer. E um câncer, o tipo era um melanoma, é um dos mais agressivos, né? Ele migra com muita facilidade para os outros órgãos, né, do corpo, outras partes do corpo. E quando descobrimos isso, foi assim, devastador. A onda bateu forte, o vento bateu forte, principalmente para minha mãe, que uma vida de
praticamente 57 anos de casados, ali todos os dias, no sítio, os dois, praticamente todos os dias juntos. E foi assim, aterrorizante, irmãos, esse diagnóstico, porque a gente fica assim, digamos assim, sem estrutura, a gente fica com medo, a gente fica inseguro naquele momento da notícia. E aí começamos a fazer o que tínhamos que fazer. Começamos a fazer o tratamento, começamos a procurar médicos, mas antes de tudo isso a gente começou a orar e colocar diante do Senhor. Porque sabíamos que Ele poderia de tudo, independentemente do que viesse a acontecer, Deus estaria no controle. Então começamos a procurar os médicos, começamos a levar ele para poder ver o que poderíamos fazer, e aí passamos por diversos médicos, e o tempo foi passando, o que tinha que ser feito foi feito, não vou entrar em detalhes para não ficar muito longo, o que tinha que ser feito foi feito, e aí papai foi passando os anos bem, não tinha nenhum sinal no início ali que estava afetando o dia a dia dele, não estava trabalhando normalmente, pegava de 4 da manhã, tirava até 6 da noite, às vezes o homem ficava gritando para ele, lá no escuro do mar, Zuquinha, o nome dele era Zuquinha, vem para casa. E a vida dele seguiu, normal. Só que aí, quando foi no ano passado, a gente começou a perceber nosso pai com algum déficit, começou a arrastar um pouquinho a perna, e até então a gente não suspeitou, é algo discreto, mas aí começou a se intensificar, então acendeu nosso alerta. Foi quando a gente levou para um outro médico novamente, quando passou, quando fez o exame, aí constatou que tinha um tumor, um nódulo já no cérebro dele. E aí, o que é que vamos fazer? Correr para o médico novamente. E ele vinha sendo acompanhado esse tempo todo. Ele fez aquele exame PET scan, que vê onde é que tem alguma célula cancerígena, enfim, o que tem que ser feito a gente sempre fez. E aí corremos para Recife para ver o que poderíamos fazer. E, irmãos, em tudo a gente viu o cuidado do Senhor. Em tudo a gente viu o cuidado do Senhor. Porque quando chegamos lá em Recife para passar para o neurocirurgião, vocês sabem como é. Foi lá no Hospital da Restauração, porque em situações assim é muito bom. E quando chegamos lá, conseguimos marcar essa consulta, o médico olhou para ele, viu os exames e disse, olha, tem que operar o quanto antes, seu pai. A situação dele é urgente. E aí veio aquele temor, né? Meu Deus, e agora? Consegui uma vaga, consegui marcar uma data, isso é muito complicado. Tem gente que a gente conheceu que estava lá há anos esperando a cirurgia. Gente com situações gravíssimas, gente que questionou as pessoas que disseram que estavam com o pai esperando ali na fila, e o pai não resistiu, perdeu parentes naquele meio. Então a gente fica, meu Deus, e agora? Isso assim, passa em fração de segundo na nossa mente, né? A preocupação no meio. Mas aí, numa segunda volta, 15 dias depois, esse mesmo médico ele disse, a cirurgia do seu pai está marcada para a semana que vem, tal dia. A gente, como assim? Como assim? Né? Era muito improvável, era praticamente impossível para a gente conseguir isso sem fazer aquele chamado jeitinho brasileiro, aquele chamado arrumadinho, tá correndo atrás de um e outro para... Nosso papel, irmão, foi orar para que Deus fizesse o melhor na vida do nosso pai. E aí, beleza, vamos fazer a cirurgia. O papai chegou no dia, foi internado, fez a cirurgia no dia seguinte, 3 dias depois estava em casa, 4 dias depois já estava andando. Então nossas esperanças foram, assim, digamos, 30% para 1000%. Nossa, papai vai ficar bem, papai vai ficar bem. E aí continuou a luta, né? Aquela luta do tratamento diário, daquele cuidado com a cirurgia, né? Teve que abrir a cabeça dele, tirar a parte do crânio para poder ter acesso ao tumor, retirar, depois fechar, enfim. E a gente naquele cuidado diário com ele, todos os dias. E beleza, passou um mês, papai muito bem, andando, conversando, lúcido, perfeitamente, a gente muito feliz. Um mês depois, a gente percebeu o papai já com déficit, para falar com dificuldade, a voz já não era a mesma, e aí a gente, meu Deus, voltou.